parecem todos sinônimos, né? E toda aquela ideia inicial de que não haveria concessão de benefícios fiscais ou tratamentos mais benéficos a um contribuinte em detrimento de outro, isso foi para o espaço, né? Porque quando a PEC 45, quando ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, vieram ali regimes diferenciados que permitem a dedução a redução de alíquotas de base de cálculo em relação a uma série de atividades, de isenções, alíquota zero, inclusive. A cesta básica se manteve, quando lá atrás, até a cesta básica queriam que fosse eliminada. Houve uma série de reduções de 30%, 60%, 100%. Restaurantes, por exemplo, estão contando com isso. Isso são os regimes diferenciados. O regime específico atingiu os restaurantes. Atingiu restaurantes, atingiu bares. Imagina o bar. O bar é o templo da bebida alcoólica, que é tributada pelo imposto seletivo, ou seja, como uma demonstração, porque a bebida é uma demonstração de externalidade negativa em relação à saúde, ela está lá elencada entre os produtos que serão tributados pelo imposto seletivo. E, no entanto, os estabelecimentos que se dedicam ao comércio desse produto, eles estão sujeitos a um regime especial. Parques aquáticos, parques de diversão, sujeitos a isso, bancos, imóveis, enfim, todos ali foram elegíveis a um regime específico. Você tem regime diferenciado e o regime específico. Tem uma diferença entre essa classificação. Você ainda tem uma terceira classificação, que são os regimes favorecidos. Os regimes favorecidos são Zona Franca de Manaus, as pequenas e médias empresas, os simples e tal. Isso é protegido pela Constituição. Mas você tem os favorecidos e os específicos. Qual é a diferença entre regime diferenciado, favorecido, específico? Parecem todos sinônimos, né? Mas adotaram ali essas denominações que não querem dizer muito, mas se você for ver na exposição de motivos ou no relatório do Eduardo Braga, senador, se você for lá olhar o relatório dele, ele define bem qual é a diferença entre o regime diferenciado e o regime específico. O regime diferenciado é aquele que efetivamente concede uma diminuição de alíquotas ou de carga tributária, porque é uma redução de 30%, 60%, 100%, isenções, créditos presumidos e tudo mais. Ali há uma diminuição da carga tributária. O regime específico não. Em tese, ele seria simplesmente, não se diminuiria a carga tributária alguma em relação aos demais contribuintes, simplesmente a forma de tributação é que seguiria um regime específico, atendendo aquelas, por exemplo, o Sistema Financeiro Nacional criou-se um regime que, em tese, trataria esse setor de uma forma que fosse adaptada às suas características. Ora, todo mundo tem isso. As sociedades profissionais também têm isso. Elas têm uma característica que lhe é própria. Por que não foi concedido um regime específico de tributação para ela? Quais são os créditos que nós temos para bater de débitos? Ou seja, para nós, sociedades profissionais, a carga tributária é na veia. São 30% na veia, porque a gente não tem crédito. Quais são os créditos que a gente tem? De imóveis que a gente compra, de computadores, do aluguel que paga, entendeu? Então você não tem crédito. Por que as sociedades profissionais não foram objeto de um regime específico? Nós até fomos lá, pedimos fortemente, passamos por todas as comissões, todos os parlamentares e tudo mais, eles não nos deram um regime específico, que era o que nós queríamos. Nós queríamos um regime específico que mantivesse a tributação do jeito que é hoje, como aconteceu com os bancos. Os bancos mantiveram a mesma forma de tributação que eles têm no sistema atual, no sistema com os tributos antigos. Nós queríamos que a tributação, na tributação do consumo, fosse tributação fixa, como é hoje. Como diria o nosso amigo em comum também, Carlos Garcia na Praça, que o nosso principal ativo ou insumo, todo dia pega o elevador
e desce e vai embora para casa, né. Então, por exemplo, a folha de pagamento não é passível de crédito para uma sociedade de consultoria, de advogados, né, Não, de auditores, né, que é o principal insumo é a folha, né. isso. Um dos pontos que a gente também gostaria de tocar é que aqui no Sudeste, especificamente, tem um fenômeno de você ter operações que gerem recorrentemente saldo credor de ICMS. Do estado que isso é mais, digamos que regulado, isso facilmente, é São Paulo com o estatuto e o sistema do ICREDAC, que é um sistema complexo, muito complexo, mas que se chega-se num valor de se restituir saldo credor, né. Então hoje qual o problema que a gente tem? A gente já tem uma fila enorme de anos nesse ICREDAC que o estado tem a dificuldade de devolver ou de monetizar esse saldo credor do ICMS, e isso é uma bola de neve que as empresas continuam gerando esse saldo credor e não receberam ainda nem os saldos já homologados e aprovados pelo fisco. Evidentemente isso vai chegar ao ponto da virada que o ICMS vai subexistir para o IBS eclodir, e esses saldos credores não vão estar no caixa do contribuinte. Então, como é que você visualiza esse futuro, se a judicialização, a partir desse momento, vai ser enorme, porque as empresas vão ter que perder esse lastro, né, desse sistema de ICMS, e vai ter que levar esse sistema, esses saldos credores para a nova obrigação acessória, o registro que se estabeleça, que hoje é a EFD-ICMS, que está lá com o campo do IBS lá meio que, num quarto escuro, mas essa transposição de saldo credor também preocupa muitas empresas multinacionais, e alguns até que estão mandando perguntas aqui para É, sim, esses créditos, os créditos que existem em relação aos tributos anteriores, eles vão ser de alguma forma, utilizados no decorrer desse período aí de transição e de alguma forma, devolvidos aos contribuintes, é o que se promete. Em relação aos créditos que você vai acumular em relação ao IBS e CBS propriamente dito, promete-se que eles serão devolvidos em dinheiro num prazo curtíssimo de tempo. Será? Será que a gente, durante esse tempo inteiro, o estado não tem dinheiro. eles dizem: "Não, pelo formato o dinheiro vai ser, disponibilizado no comitê gestor, então o comitê gestor vai ter esse dinheiro para devolver no momento em que for". Ah, enfim, nós temos a experiência com créditos, uma experiência horrorosa, né, uma experiência em que a Constituição Federal determina a devolução imediata dos créditos, né, eh, de exportação aos contribuintes. Onde é que estão esses créditos? O processo de ressarcimento de PIS e COFINS mesmo são anos para se levar. Então, quer dizer, essas promessas todas, nós olhamos para isso, não houve aqui, ah, não pousou uma nave, de outro planeta e entraram outros técnicos de tributação no poder público que vão tratar dessas questões de forma diferente do que nós vimos acompanhando durante décadas, em que nós enfrentamos esses problemas com os créditos que deveriam ser devolvidos ao contribuinte. Por que que nós vamos esperar que, de uma hora para outra, o sistema porque não, porque o poder público vai ter o dinheiro que vai ser reservado, colocado, tá bom, mas daqui a pouco surge alguma desculpa orçamentária qualquer e esse dinheiro passa a não ser mais devolvido. Eu torço para que isso não ocorra. Você, hum por um outro lado, você tem sistemas que efetivamente funcionam. A restituição do imposto de renda, ela funciona. Vai em lotes, mas vai devolvendo o que foi pago ao maior. Eu espero que seja adotado um sistema, que esses sistemas que são prometidos, que eles efetivamente funcionem dessa forma. Se não funcionarem, nós caímos no mesmo caos anterior. Que hoje uma média para uma grande empresa global, multinacional, que tem uma operação, vamos falar assim, acima de 1 bilhão, para fazer o ICREDAC aqui em São Paulo, isso pode chegar até 4 a 5 anos, 3 anos, no mínimo 3 anos para você ter ali a primeira camada homologada mesmo, para que comece a ter a discussão com o fisco de retorno desse dinheiro. E muitos últimos
5, 6, vamos falar até 10 anos, isso foi estimulado pela legislação de você trocar esses pontos com fornecedor que tenha o mesmo NCM, a mesma mercadoria. Então, efetivamente, muito difícil ver o dinheiro, porque já tem uma fila de contribuintes, sobretudo no varejo, que já geram milhões de ICREDACs, né, de ressarcimento de ICMS, e que eles já comem toda a fatia do orçamento anual. Então esse conjunto aí, né, esse construto que fica sem receber, vai ter que judicializar isso para garantir esse